Olá, meu nome é Vitor Holanda, estou aqui com a professora Josenilde Gueires e vamos falar um pouco da história do bairro do Jardim da Conquista. Então, quando você chegou aqui, como é que era o bairro? Olá, gente, boa tarde. Primeiro agradecer ao convite, é uma honra eu poder estar aqui, né, falando com a imprensa jovem da MF Aclamado. Acredito muito nesse potencial de vocês. Bem, vamos lá. A minha história com o Jardim da Conquista, ela é uma história bem longa. Longa por quê? No sentido de que quando esse território foi ocupado, eu participei de forma bem efetiva junto com os meus pais. Meus pais vieram para cá, eu era recém-casada, tinha alguns anos de casada, e eu vim também por conta da necessidade de pagar aluguel e vim para este movimento, né, que na época era essa ocupação desse território. Mas devido a algumas questões pessoais, eu precisei me afastar. O meu terreno era hoje onde é a pizzaria Rebeca. O meu atual, naquela época, esposo, né, achou que não ia dar em nada, passou o nosso terreno para frente e meus pais continuaram. Então, a partir daí, eu participei de forma meio que relativa, a hora eu estava, a hora não estava, mas sempre acompanhando esse movimento, né, dessa galera que chegou nesse espaço, conquistou esse território e hoje somos aí o Jardim da Conquista reconhecido, né, por N potências e por uma população assim encantadora. Então, este bairro é um marco muito importante para você, por quais motivos? Primeiro, pelo contexto familiar. Meu pai, né, há 32 anos, meu pai está aqui. E então, durante esse percurso, eu fiquei criando meus filhos, vindo para cá, né, visitando meus pais. E hoje, eu moro aqui. Hoje eu sou uma moradora. As coisas acontecem no meio do caminho, eu, infelizmente, né, me separei e voltei para o Jardim da Conquista. Hoje eu moro na rua Sonho por Sonho, onde é a casa dos meus pais, aonde os meus pais limparam, tirou árvores. Então, a gente tem uma relação muito afetiva com esse lugar. E vai até de encontro, né, com o teórico, o geógrafo Milton Santos, que ele diz em algumas das suas citações sobre o território, o lugar que a gente mora, que está para além de uma geografia. Então, territórios são relações. Relações é uma construção potente de cultura e de aprendizado. O que você acha dessa proposta de cantar a história desse bairro? Essa proposta de cantar a história desse bairro surgiu de mim mesma. Então, eu, professora Josi, no ano de 2019, eu estava como coordenadora aqui da escola. E nesse fazer de professor, nessa dinâmica de professor, eu pensei em escrever um projeto para que os professores CJs, quando entrassem na sala de aula, dessem continuidade a um trabalho. Porque eles são professores tão potentes quanto, mas naquele momento, enquanto CJs, eu acredito muito nessa ideia de trabalhar projeto. Então, eu escrevi o projeto cantando o meu bairro, porque todas as ruas são títulos de música, então busquei um pouco a história desse bairro, conversei com alguns líderes de comunidade da época, ela me explicou, também tem no G1, tem entrevista das pessoas, né, falando sobre isso, tem muitas ações que acontecem nas escolas do entorno. Aí eu pensei, bem, então vou escrever esse projeto, de modo que ele fosse um projeto integrador. Então, se eu falo cantando o meu bairro, eu vou falar de geografia, eu vou falar de história, eu vou falar de matemática, né? Eu vou fazer estatística, eu vou falar sobre cultura, eu vou falar sobre culinária, sobre ciência. Então, são vários saberes integrados dentro de um mesmo projeto. Aí foi nesse sentido que eu pensei, escrevi, passou pela análise de gestão e supervisão, e hoje eu fiz uma releitura desse projeto, o qual iremos culminar aí no final do ano, uma apresentação no céu, da mesma forma que foi feito lá atrás em 2019, porém hoje com outro olhar, né, com outros alunos, mas sempre seguindo o mesmo viés, que é potencializar cada vez mais o nosso bairro. Muito obrigado por essa entrevista. Então, essa foi mais uma entrevista do Imprensa Jovem da MF Aclamado.